Olá, meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais este vídeo, lição de número 2, e o nosso tema desta semana, a missão de Deus nos alcança, parte 2. O grande problema hoje da igreja não é a falta de membros, é o excesso de membros descomprometido com a missão. Quando nós olhamos para a história de Gideão, que ele tinha 32 mil aptos para sair para a batalha, e ali foi feita uma seleção, e apenas 300 cumpriram a missão, podemos dizer, meus amados, que hoje são os 300 de Gideão que estão aptos a sair para a batalha. Qualquer igreja que você vá hoje, você encontra pelo menos aí 70% a 80% da igreja descomprometido. Apenas 20% estão comprometidos com a missão de forma direta. Então, isso tem causado, quem sabe assim, uma sobrecarga nas costas de uma minoria, enquanto que a maioria está acomodado. Agora, o que causou esse problema hoje na igreja? Você sabe qual que é a causa disso? O grande problema é nosso como igreja. A igreja hoje, ela não está preocupada muitas vezes em formar discípulo. Ela está preocupada em formar membro de igreja. E quando nós formamos membro de igreja, nós formamos uma quantidade grande de pessoas sendo batizadas, mas descomprometida com a missão, com a mensagem do Evangelho. Porque o membro de igreja, ele apenas executa tarefas que lhe são confiadas na igreja. Eles não estão preocupados com a missão principal em fazer discípulo de outras pessoas. Então, por isso que o verso para memorizar, sim, que está aqui em Mateus 28, 19 e 20, diz assim, ó: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a nossa primeira missão é ir, fazer discípulo e batizar. Depois, o verso 20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas. Depois que nós partiremos para o ensino, mas primeiro é fazer discípulo, batizar e por último ensinar. Só que nós somos orientados pela igreja em fazer tudo ao contrário, tudo diferente. Por quê? Porque a igreja está preocupada com alvo de batismo, a igreja está preocupada com números, a igreja está preocupada em alcançar metas, a igreja está preocupada em preencher ficha batismal. E quando essa preocupação ela ganha a dianteira, nós perdemos o foco da missão de fazer discípulos e nós começamos a fazer apenas membro de igreja. Por quê? Porque nós queremos apenas doutrinar, ensinar e depois que nós vamos batizar. Só que quando a pessoa se batiza, ela não é um discípulo. Aí que vai vir a parte do discipulado e ela cai fora. Mas como ela já está batizada, ela não quer mais compromisso com o discipulado. Agora, se nós seguíssemos a ordem de Jesus, a ordem correta do ide e fazer discípulo, batizar as pessoas, para depois doutrinar, aí sim nós faríamos ou seguiríamos a sequência correta e com certeza nós teríamos uma maior quantidade de discípulo. E quem sabe a força discipuladora da igreja hoje seria muito maior, muito mais forte do que temos agora. Mas, quem sabe, isso é por culpa nossa. A nossa preocupação hoje é fazer membro de igreja. É uma triste realidade que se encontra hoje, a missão de Deus que tem alcançado muita gente. Na lição de domingo, o Deus triuno, a origem da missão. A Trindade, ela sempre esteve presente na missão de salvar pessoas.
No princípio, quando os céus e a terra foram criadas, lá estava presente o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E hoje a Trindade, a divindade formada por um Deus triuno, um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tem um papel muito importante para salvar pessoas, para alcançar o coração das pessoas e dessa forma formar cidadãos para o reino do céu. Não somos nada sem o Espírito Santo, não somos nada sem o Deus Pai e sem aquele também que morreu na cruz para resgatar os nossos pecados. Na lição de segunda-feira, fazer discípulo, o foco da missão. Ide e fazer discípulo e depois ensinar. E nós fazemos tudo ao contrário. Eu já falei sobre isso, logo na introdução. Então o nosso foco é discipular, é fazer discípulo. E poucas pessoas entendem o que é discipular. Enquanto que muitas vezes a nossa preocupação é apenas doutrinar, doutrinar e doutrinar. E quando colocamos a pessoa dentro da igreja, ela vai se tornar apenas um membro de igreja. E quando falamos em discipulado, ela não entende o que é discipulado, porque nós fazemos tudo de forma inversa daquilo que o próprio Jesus nos ensinou lá em Mateus 28, 19 e 20. Terça-feira, o Evangelho Eterno, a mensagem da missão. Apocalipse 14, de 6 a 7, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, línguas e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. O evangelho, ele é eterno. O que significa o evangelho eterno? O evangelho eterno significa que existe uma só forma de salvação e uma só forma de evangelizar. Não existe duas formas de se salvar. Nunca existiu dois evangelhos. Deus, ele sempre teve uma única forma de alcançar o coração das pessoas. E essa sua única forma foi pela graça. A graça de Cristo, ela foi criada no dia em que Adão e Eva pecaram. Na verdade, ela foi criada muito antes, Mas nesse dia foi implementada o plano da salvação que Deus tinha já antecipado, mesmo antes da fundação do mundo. Portanto, meus amados, muitas pessoas dizem por aí: hoje estamos vivendo no tempo da graça, Porque Jesus, ele morreu por todos nós. Isso é verdade. Agora, o que não é verdade? O que não é verdade é que muitos estão dizendo que antes da cruz a salvação era de outra forma. Isso está totalmente errado. Por quê? Porque só existe um evangelho, uma única forma de se salvar. A diferença é que antes da cruz, no Antigo Testamento, existia um cordeirinho simbolizado pelo sangue que apontava para Jesus, que um dia viria morrer pelos pecadores. E quando Jesus morreu na cruz, todo aquele pecado que foi simbolizado pela morte do cordeirinho como forma de perdão no passado, foi perdoado e consumado na cruz. Ou seja, os pecados do passado, quando eram oferecido um sacrifício de cordeirinho, era como se fosse um cheque predatado para quando Cristo morresse, aquele cheque fosse compensado. Era o perdão. E depois da cruz, não foi preciso mais a morte do cordeirinho, porque Jesus, ele foi o último cordeiro a morrer por mim e por você. Portanto, meus amados, no Antigo Testamento, a salvação era pela graça. Na época de Jesus, a salvação foi pela graça. E hoje, a salvação é pela graça. Isso quer dizer o quê? Que só existiu uma forma de salvação desde que o pecado entrou no mundo. Não houve duas opções de salvação. Deus não fez um plano, depois se arrependeu. Puxa vida, e agora eu errei no meu plano, Vou para o plano B, para o plano C. Não. Deus, ele não erra. Deus,
ele é sábio. Deus tem sabedoria mais elevada do que todo o ser deste universo. Portanto, meus amados, hoje estamos vivendo no tempo da graça? Sim. Na época de Noé, eles viviam no tempo da graça? Sim, também. Então, desde que o pecado entrou no mundo, a salvação sempre foi pela graça de Jesus. Portanto, meus amados, a salvação está ao nosso alcance hoje. Então, por isso que dizemos que o Evangelho é eterno. O Evangelho é um só. A salvação é um só. A graça é uma só. Na lição de quarta-feira, o povo de Deus, o canal da missão. Deus tem os seus selecionados aqui na terra. Quem são os selecionados de Deus? São todos aqueles que não recusaram o chamado de Deus. Todos foram chamados, mas nem todos aceitaram os chamados. Deus, ao longo do tempo, ao longo das eras, chamou pessoas, chamou homens, mulheres, jovens, crianças. Nem todos, infelizmente, meus amigos, aceitaram o chamado de Deus para ser um discipulador. Mas todos aqueles que aceitaram o chamado de Deus foram feitos discípulos de Jesus. E hoje Deus ele tem muitos discípulos aqui na terra. Deus ele tem muitas pessoas que estão levantando a sua bandeira com a missão de levar esta mensagem, este evangelho eterno em prol da salvação das pessoas. A lição de quinta-feira nos fala o mundo, a arena da missão. Atos 1, verso 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A missão de Deus vai alcançar a todos. A obra, ela não é minha. A obra, ela não é sua. A obra pertence a Deus. E é Deus que vai terminar esta obra aqui na terra. É o Espírito Santo que faz a conversão no coração das pessoas. É o Espírito Santo que converte as pessoas. Não é eu, nem é você. Nós temos um papel muito importante. Nós fomos convidados. Nós temos o privilégio de sermos convidados por Deus para fazer parte desta obra maravilhosa de Deus aqui na terra e levar a mensagem a toda nação, tribo, línguas e povos. Portanto, meus amados, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e que a cada dia nós possamos entender o nosso papel, possamos entender quem nós somos e quem nós não somos e qual é a nossa função como cristão aqui na terra, na pregação do Evangelho. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e ficamos por aqui até semana que vem com o nosso próximo encontro. Um grande abraço, tchau!